Sabe quando você acha que engoliu o último sapo, mas a vida, para provar que você estava errado, te serve um crocodilo inteiro, com acompanhamento e tudo? É exatamente sobre esse crocodilo que eu vim falar hoje. Se você já passou por algo parecido, essa sensação horrível de ser o segundo em um relacionamento, de ter seu lugar questionado, já deixa o like e comenta aqui embaixo. Me diz se eu fui o único a sentir esse nó na garganta. E claro, se inscreve no canal para não perder o que aconteceu depois, porque essa história não é fácil de contar. Eu sou o Rafael, tenho 38 anos, sou engenheiro civil, trabalho muito e até 4 anos atrás, eu jurava que tinha encontrado meu porto seguro. Casei com a Patrícia. Ela é uma mulher incrível, linda, inteligente, uma mãe dedicada. Mas a nossa vida tinha um problema crônico, uma rachadura que nunca secava. O ex-marido dela, o Ricardo. Eles tiveram o Lucas, meu enteado. O Lucas é um moleque nota 10, tem 10 anos agora. A gente se dá super bem. Eu levo ele no futebol, ajudo com a lição de matemática que parece ter sido criada por um alienígena, e a gente passa horas montando aqueles legos complexos. Eu me sinto pai do Lucas, de verdade, na prática, no dia a dia, no suor. O problema nunca foi o Lucas. O problema sempre foi a sombra do Ricardo pairando sobre a nossa casa, o nosso casamento, a nossa vida. O Ricardo é aquele tipo de ex que não se conforma em ser ex. Ele é rico, bem-sucedido, dono de uma construtora grande aqui em São Paulo, e usa o dinheiro dele como arma. Ele sempre aparece com presentes caros demais, viagens de última hora, coisas que me faziam parecer um Zé Ninguém, mesmo eu me esforçando para dar uma vida boa para a Patrícia e o Lucas. Eu sempre fui o cara que estava lá nos dias de febre, nas reuniões de pais, mas ele era o cara do helicóptero. Eu tentava relevar. Eu dizia para mim mesmo que era por causa do Lucas. Pela felicidade do moleque, a gente engole. Mas aí chegou o aniversário de 10 anos do Lucas. Eu estava empolgado. Tínhamos planejado levar ele no parque aquático, chamar a turma da escola para passar o dia na piscina. Eu até tinha pego a semana de folga, me organizei na obra para poder curtir a família. Aí a Patrícia chegou em casa, numa terça-feira, depois de uma daquelas reuniões dela com o Ricardo sobre a escola do Lucas. Ela sentou no sofá, tirou os sapatos e soltou a bomba como se estivesse falando que o pão tinha acabado. Rafa, a gente vai fazer o aniversário do Lucas no La Belle Vie. Eu parei de olhar para a TV. La Belle Vie. Para quem não conhece, é um restaurante chique, na Zona Sul, meio francês, luz baixa, música de piano, garçons que te olham de cima a baixo. Não é lugar de festa infantil, é lugar de pedido de casamento, de comemoração de bodas. É um lugar onde a gente foi no nosso primeiro aniversário de namoro. Um lugar que tinha um significado só nosso. Eu levantei a sobrancelha, tentando manter a calma. Ué, Pati, achei que a gente ia no parque. E o La Belle Vie? Não é meio romântico demais para criança? Ela mexeu no cabelo, nervosa. Ela sempre faz isso quando está escondendo a ponta do iceberg, quando sabe que está prestes a me irritar. Não, Rafa. É que o Ricardo sugeriu. Ele disse que o Lucas está numa fase mais madura e seria só um jantar. Uma coisa mais íntima, sabe? Sem bagunça, sem gritaria. Eu senti o sangue começar a esquentar na minha cabeça. O Ricardo sugeriu. Claro que sugeriu. Ele sempre sugere o que for mais caro, o que for mais chamativo, o que for mais dele. Mas Patrícia, a gente tinha combinado. E o parque, e os amigos dele. Ele estava animado com os brinquedos aquáticos. Ah, mas a gente faz isso outro dia. O Ricardo quer pagar, Rafa. Ele disse que seria um presente dele para o Lucas e que a gente não precisava se preocupar com nada. Aí veio a facada, a frase que me tirou do eixo, que me fez perceber exatamente onde eu estava nessa equação. Vai ser só a família, Rafa. Só a gente. Só a família. Eu que acordo às 6 da manhã para levar o Lucas na escola, que pago metade da mensalidade, que monto o quebra-cabeça de 1000 peças com ele na sala. Eu sou o quê? O motorista de aplicativo? O faxineiro que mora de favor? Eu respirei fundo porque gritar não resolve. Gritar só dá a ela a desculpa para dizer que eu sou o ciumento, o imaturo, o invejoso. Pati, eu entendo que o Ricardo é o pai biológico. Óbvio. Mas desde quando o La Belle Vie virou o ponto de encontro familiar de vocês? Esse restaurante... Patrícia, a gente foi lá no nosso primeiro aniversário de namoro. É o nosso lugar. Ela revirou os olhos, sinal de que a discussão já estava perdida para ela e que a decisão já estava tomada há dias. Para de drama, Rafael. É o aniversário do filho dele.
O Ricardo está se esforçando para ser um pai presente, e ele quer pagar, ele quer fazer uma coisa legal. E ele disse que seria bom para o Lucas ver os pais dele juntos, mesmo que seja só por umas horas, em um ambiente agradável. Ver os pais dele juntos. Ali estava o cerne da questão. Não era sobre Lucas, era sobre manter a ilusão da família perfeita, que ela e o Ricardo tinham perdido, e que eu era, no máximo, o coadjuvante que segurava a vela, o cara que ficava ali, meio sem jeito, enquanto eles revisitavam o passado. Eu olhei para ela. Havia uma satisfação sutil no rosto dela, uma aceitação de que essa situação era perfeitamente normal, e que eu deveria aceitar também, calado, sorrindo e pagando o cover artístico. Entendi, Patrícia. Eu disse, com a voz baixa, quase um sussurro. Só a família. Naquele momento, eu não estava entendendo a logística, eu estava entendendo a mensagem. A mensagem era, você é secundário quando o Ricardo está por perto. E o pior, ela não via maldade nisso. Para ela, era apenas praticidade, era apenas o Ricardo sendo generoso. Era a prova de que a Patrícia nunca tinha cortado o cordão umbilical emocional com ele. Ela só tinha me usado como um curativo grande e caro para cobrir a ferida do divórcio. Eu não disse mais nada sobre o assunto pelo resto da semana. Fiquei quieto, observando. Eu estava juntando as peças, e a raiva não era mais explosiva. Era fria, calculada. Não era a primeira vez que o Ricardo se infiltrava assim. Teve o Natal que ele insistiu em passar a ceia pela felicidade do Lucas. Teve a viagem para a Disney que ele pagou para os três, me deixando de fora com a desculpa de que eu tinha muito trabalho. Mas o La Belle Vie era diferente. Era um território nosso invadido. Era a linha que ela tinha cruzado, me dizendo abertamente: você é importante, Rafa, você é meu marido, mas na hierarquia emocional, você vem depois da minha história com ele. Eu comecei a planejar a minha surpresa. Não era vingança. Não. Eu não sou um cara vingativo. Era um ato de autopreservação. Eu precisava de espaço, de ar, de dignidade. Eu precisava mostrar a ela, e principalmente a mim mesmo, que eu não era um acessório que podia ser guardado na gaveta quando os protagonistas entravam em cena. Se era para ser uma festa de só a família dela, e se o Rafael era o intruso, então o Rafael iria se retirar, mas não sem deixar um lembrete bem claro de quem ele era e o que estava perdendo. Comecei a preparar a minha saída na surdina. Fui ao banco, revisei todas as contas conjuntas. A Patrícia sempre foi desorganizada com finanças. Ela confiava cegamente em mim para cuidar de tudo. E foi essa confiança que me deu a janela que eu precisava. Eu tinha uma conta de investimento que ela mal sabia o número, e onde eu guardava a maior parte do dinheiro que a gente juntou para o futuro, a entrada de um apartamento maior que estávamos olhando no Morumbi. Eu transferi tudo para uma conta só minha, em um banco que ela nunca usaria. Não era roubo, metade era meu. Mas eu precisava garantir que quando eu fosse embora, ela não pudesse me segurar por questões financeiras imediatas. Eu precisava de uma saída limpa e rápida. No trabalho, eu inventei que precisaria viajar a serviço para uma obra no interior, logo após o aniversário do Lucas. Isso me daria tempo para sumir sem levantar suspeitas nos primeiros dias. Eu passei a semana inteira tratando a Patrícia com a maior normalidade do mundo. Eu a beijava, perguntava sobre o trabalho, jogava a conversa fora, mas por dentro eu estava em chamas. Eu estava vendo a vida que construí se desfazendo em pó, e a causa era a incapacidade dela de me priorizar. Na quinta-feira, 2 dias antes do jantar, ela estava provando a roupa que usaria. Um vestido azul marinho, elegante. Ela estava linda. Que tal, Rafa? Combina com o ambiente chique do Ricardo? Ela perguntou, rindo, tentando me provocar de leve, achando que eu estava apenas de mau humor. Eu forcei um sorriso. Você está maravilhosa, Patty. Tenho certeza que vocês vão se divertir. O tom era tão neutro, tão sem emoção, que ela nem percebeu a tempestade que se formava. Ela estava muito ocupada pensando no jantar, na logística, em como o Lucas estaria feliz. Ela estava focada no ex e no filho, e eu era só a paisagem. Eu comecei a separar minhas coisas, não as roupas, não os objetos grandes. Eu separei as coisas que eu não podia perder. Fotos antigas, meu notebook de trabalho, a caixa de ferramentas que meu pai me deu, e principalmente os documentos essenciais. Eu aluguei um quarto pequeno, provisório, em um prédio de um amigo meu, na Vila Mariana. Um lugar simples, mas que seria meu refúgio. A Patrícia estava tão envolvida com a festa que ela nem notou que eu estava esvaziando a gaveta dos meus documentos.
Ela estava tão acostumada a me ver quieto, trabalhando no escritório de casa, que a minha reclusão parecia normal. Na sexta-feira, véspera do aniversário, Lucas estava agitado. Ele me abraçou antes de dormir. Rafa, você vai na festa, né? Vai ser legal no restaurante chique. Eu apertei ele forte. Claro, campeão. Eu estarei lá. Vou te dar um abraço de parabéns antes de você ir. Eu menti. Eu menti para o Lucas e menti para a Patrícia. Eu não estaria lá. Não da forma que eles esperavam. O sábado chegou. O dia D. O dia em que eles iriam para o La Belle Vie. E o Rafael se tornaria invisível. A Patrícia passou a manhã no salão. Eu fiquei em casa, terminando de arrumar a última parte da minha surpresa. Eu não estava nervoso, estava estranhamente calmo. Era a calma que precede a decisão final, a certeza de que você não pode mais voltar atrás. Quando ela voltou, por volta das 17h, ela estava exalando perfume caro e confiança. Ela me encontrou na sala, colocando a gravata. Ela estranhou. Ué, Rafa, você está se arrumando? Achei que você ia só de camisa polo. Eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Não, Patty. Se vamos a um lugar chique, temos que ir chiques, não é? Afinal, sou parte da família, certo? Ela pareceu aliviada. Achou que meu mau humor tinha passado. Isso mesmo. Fico feliz que você tenha entrado no clima. O Ricardo já deve estar chegando para nos buscar. O Ricardo. Ele vinha nos buscar. Não era nem para eu dirigir o meu próprio carro. Eu era um passageiro, um objeto que seria transportado para o cenário da vida passada dela. A Patrícia e o Lucas vão na frente, no carro do Ricardo. A voz dela ecoou na minha mente, repetindo a mensagem que ela tinha me dado na noite anterior. Você pode ir no seu carro, Rafa, e a gente se encontra lá. Eu tinha dito entendo, mas não tinha engolido. Eu fui para o quarto e peguei a minha mala de viagem, que já estava pronta e escondida no fundo do armário. Eu a coloquei perto da porta do escritório. O interfone tocou. Era o Ricardo. A Patrícia pegou a bolsa. Lucas veio correndo me abraçar. Tchau, Rafa. Te vejo lá. Tchau, campeão. Juízo. E aproveita a sua festa. Eu te amo, eu disse, abraçando ele com toda a força que eu tinha. A Patrícia veio me dar um beijo rápido, superficial. Não demora, Rafa. E tenta ser legal com o Ricardo, por favor. Pode deixar, Patty. Eu prometo que a noite de vocês será inesquecível. Eu a observei sair pela porta. Ouvi a risada forçada do Ricardo no corredor. A voz dele chamando o Lucas. A porta se fechou com um clique seco. Eu esperei 1 minuto, o tempo suficiente para ouvir o motor do carro de luxo do Ricardo ligar e se afastar. Então, eu fui até o escritório e peguei a minha mala. Olhei em volta para a casa que eu ajudei a reformar, para os móveis que eu comprei, para a vida que eu jurei que seria para sempre. Senti um aperto no peito, mas não era tristeza, era libertação. Fui até a cozinha e peguei o envelope que estava escondido atrás dos potes de mantimentos. A surpresa. Não era nada dramático, nada que envolvesse gritaria ou barraco. Era algo muito mais final e definitivo. Eu fui até a mesa de jantar e deixei o envelope bem no centro, em cima da toalha de renda. Dentro havia 3 coisas. A primeira era uma carta curta, escrita à mão, endereçada à Patrícia. A segunda era a cópia da transferência bancária, mostrando que o dinheiro da entrada do apartamento maior, o nosso futuro, estava seguro, mas fora do alcance dela. E a terceira, e mais importante, era a chave da casa. Na carta, eu fui direto e honesto, sem raiva, sem acusações, apenas fatos. Eu escrevi: Patrícia, eu entendi a sua mensagem. Você e o Ricardo são uma família, e eu sou o intruso. Eu não consigo mais viver na sombra do que vocês foram. Eu te amo, mas eu me amo mais. Eu estou saindo para te dar o espaço que você precisa para resolver a sua vida de uma vez por todas. Você merece ser feliz. E eu também. Cuide do Lucas. Eu ligo amanhã para resolvermos as coisas, mas não me procure hoje à noite. Não estrague a festa dele. Ele merece o melhor. Eu já resolvi as finanças para que você não tenha problemas imediatos. A chave está aí. Rafael. Eu não reli. Eu não podia. Se eu lesse, a emoção me faria rasgar e voltar correndo. Eu peguei o celular e mandei uma mensagem de texto para o Ricardo. Um número que eu tinha bloqueado, mas que eu desbloqueei só para isso. Ricardo, a Patrícia e o Lucas estão a caminho. Eu não vou poder ir. Tenho uma emergência de trabalho. Cuide bem deles. Hoje a Patrícia é toda sua. Aproveite a sua família. Rafael. Eu não esperei a resposta. Bloqueei o número dele de novo.
Eu peguei a mala, fechei a porta da minha casa pela última vez e desci as escadas. Eu entrei no meu carro, dirigi até o prédio do meu amigo e descarreguei minhas coisas. Eram 19h30, o horário que a festa no La Belle Vie deveria começar. Eu estava sentado no chão do meu novo quarto vazio, olhando para uma parede branca, quando meu celular tocou. Era a Patrícia. Eu desliguei. Eu não ia estragar a festa do Lucas. Eu esperei. Sabia que ela só veria a minha surpresa quando voltasse para casa, cansada, depois de ter passado horas fingindo que o casamento dela com o Ricardo nunca tinha acabado. A primeira ligação veio às 23h30. Era ela, histérica. Eu não atendi. A segunda veio à meia-noite. Era o Ricardo furioso. Eu não atendi. Eu deixei eles terem a noite deles. Uma noite de só a família, que terminaria com a família dela desfeita. E a minha vida, finalmente, começando de novo. A surpresa que eu deixei não foi um escândalo. Foi a ausência. E a ausência, para quem está acostumado com a sua presença constante, é o grito mais alto que existe. Eu sabia que o inferno ia começar na manhã seguinte. Mas, pela primeira vez em 4 anos, eu estava pronto para ele. Eu estava livre. E eles, bem, eles teriam que lidar com a consequência de terem me convidado a ser o intruso na minha própria vida. E o intruso, quando se retira, leva consigo muito mais do que a chave de casa. Ele leva a estrutura que mantinha tudo de pé. E eu tinha levado. E a Patrícia, naquela noite, estava prestes a descobrir que o pilar dela não era o Ricardo, e sim o cara que ela tinha mandado ir de carro próprio para o seu próprio funeral conjugal. E agora, ele não estava mais lá. Eu acordei no domingo de manhã com um sol forte entrando pela janela sem cortinas do quartinho na Vila Mariana. O lugar era pequeno, tinha só um colchão no chão e uma mesinha de plástico, mas era meu. Pela primeira vez em anos, eu acordei sem a pressão de ter que ser o marido perfeito, o padrasto presente e o contraponto do Ricardo. A sensação era de ressaca, mas não de álcool, era a ressaca de uma decisão enorme. Olhei para o celular. Eram 8h30. Havia dezenas de mensagens e ligações perdidas. A maioria era da Patrícia, mas havia umas 5 do Ricardo, e 2 da mãe dela, a dona Lúcia, que com certeza já tinha sido acionada para me dar uma bronca moral. Eu tomei um banho frio, vesti uma camiseta limpa e me sentei no chão. Eu sabia que precisava ligar, mas não para a Patrícia. Eu precisava de reforço. Liguei para o Vitor, meu advogado e amigo de faculdade. Ele atendeu no segundo toque, a voz pastosa de quem acabou de acordar. Rafa, que horas são? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, Vitão. Eu saí de casa. Ontem à noite. Definitivamente. Eu preciso que você comece a preparar o divórcio imediatamente. O Vitor ficou em silêncio por uns 10 segundos, o tempo que levou para ele processar a informação. Ele sabia da minha situação com a Patrícia e o Ricardo. Eu sempre desabafava com ele. Caramba, Rafa, você fez mesmo? Depois daquele jantar que você me contou. Foi o jantar que me fez ver o cenário completo. Eu não era parte da família deles. Eu era a decoração. Preciso de uma estratégia. O Lucas não é meu filho biológico, mas eu quero manter contato. E tem a questão financeira. Eu expliquei rapidamente a ele sobre a transferência do dinheiro da entrada do apartamento. Eu tirei tudo que estava naquela conta conjunta. Metade é meu, mas eu não queria que ela usasse isso como refém. Ela tem acesso às contas do dia a dia. Ela não está desamparada, mas o dinheiro do futuro está comigo. O Vitor suspirou. Legalmente, Rafa, é arriscado, mas entendo a jogada. Você tem que provar que o dinheiro era fruto do seu trabalho, ou que a separação é de comunhão parcial. Deixa que eu cuido dos papéis. O principal agora é comunicação zero. Não volte para casa. E quando for falar com ela, seja frio, objetivo e grave a conversa. Eu assenti, mesmo ele não podendo me ver. Entendido. A Patrícia está me ligando sem parar. O Ricardo também. O Ricardo? Ignora ele. Ele não tem nada a ver com isso. Não dê a ele a satisfação de ser um mediador. Isso é entre você e a Patrícia. Se ele ligar, diga que ele não é parte da equação. Eu desliguei com o Vitor, sentindo um peso menor. A estrutura legal estava sendo montada. Aí, era hora de encarar a tempestade. Eu liguei de volta para a Patrícia. Ela atendeu no primeiro toque, a voz rouca, cheia de lágrimas e raiva contida. Rafael, onde você está? O que significa essa carta ridícula? Você ficou maluco? Eu mantive a voz em um tom de trabalho, calmo e monocórdico. Patrícia, bom dia. Eu estou em um lugar seguro. A carta significa exatamente o que está escrito. Eu estou saindo de casa.
Eu não vou voltar. Saindo de casa? Você me abandonou no meio da noite. Eu cheguei em casa depois de tentar ter uma noite agradável para o Lucas e encontro isso no meio da mesa? Você estragou o aniversário do nosso filho com esse drama. Eu não estraguei nada, Patrícia. O drama foi você ter feito questão de me mostrar que eu era o intruso na festa de só a família. Não use o Lucas como escudo. Eu disse que não era para você me procurar ontem à noite. Eu queria que o Lucas tivesse a festa dele em paz. Eu esperei até vocês voltarem para casa para você ler a carta. Eu fui o mais digno que pude. Ela começou a chorar de verdade. Um choro alto, de desespero. Digno. Digno é roubar o dinheiro que a gente juntou? Você esvaziou a conta de investimento. Você é um ladrão. Eu vou te denunciar. Eu respirei fundo, controlando a vontade de gritar. Patrícia, vamos ser adultos. Eu não roubei nada. Eu transferi o dinheiro. Metade dele é meu, fruto do meu trabalho. E você tem acesso a todo o resto do nosso capital. Eu fiz isso para garantir que a saída fosse limpa. Eu não quero briga, mas também não vou ser manipulado por chantagem financeira. Eu já acionei meu advogado. A partir de agora, qualquer conversa sobre bens e divórcio será feita através dele. A menção do advogado fez o choro dela parar por um instante. Ela percebeu que a coisa era séria, que eu não estava apenas ameaçando para conseguir atenção. Você está fazendo isso por causa do Ricardo? É ciúmes doentio, Rafael. Ele é o pai do Lucas. Você está jogando 4 anos de casamento no lixo por causa de uma bobagem. Não é por causa do Ricardo, Patrícia. É por sua causa. É por causa da sua incapacidade de estabelecer limites. É por causa da sua preferência em me deixar em segundo plano para manter uma fantasia de família que não existe mais. Eu cansei de viver na sombra. Eu estou te dando o espaço que você precisa para resolver a sua vida de uma vez por todas. Se você quer ele de volta, vá em frente. Mas não use a minha dignidade como tapete de boas-vindas. O silêncio dela era pesado. E o Lucas? Como eu explico isso para o Lucas? Ele te adora, Rafael. Essa era a facada que eu esperava. A única coisa que realmente me doía. O Lucas é a única coisa que eu não quero perder. Eu vou ligar para ele hoje à tarde. Eu vou explicar que eu e você estamos passando por um momento difícil, mas que o meu amor por ele não mudou. Eu sou o padrasto dele e eu serei o padrasto dele. Eu vou te ligar todos os dias para saber como ele está, e eu quero estabelecer um regime de visitas o mais rápido possível. Não use ele contra mim, Patrícia. Se você fizer isso, eu vou lutar por ele com tudo que eu tenho. Ela voltou a chorar, mas dessa vez era mais raiva do que tristeza. Você é um monstro, Rafael. Você vai se arrepender disso. Eu não vou. Pense bem no que você está dizendo. Eu não te ligo mais hoje. Eu vou esperar meu advogado entrar em contato com você ou com quem você indicar. A chave está na mesa. Eu só volto para pegar minhas coisas quando você não estiver em casa, com hora marcada. Tchau, Patrícia. Eu desliguei e joguei o celular na cama. Minhas mãos tremiam. Eu tinha acabado de demolir a ponte de 4 anos que eu levei tanto tempo para construir. 4 minutos depois, o Ricardo ligou. Eu hesitei, mas lembrei do conselho do Vitor. Eu precisava ser firme. O que é, Ricardo? Eu atendi, sem rodeios. A voz dele era condescendente, cheia daquele tom de superioridade que sempre me irritou. Rafael, meu caro, eu não sei o que está acontecendo entre você e a Patrícia, mas ela está um caco. Você fez um drama desnecessário, especialmente no aniversário do Lucas. Qual é a sua ideia? Isso é ciúmes de criança. Eu fechei os olhos. Ele estava se posicionando como o homem maduro, o conciliador. Olha, Ricardo, eu vou ser bem claro com você, porque você parece ter dificuldade em entender limites. A sua vida conjugal com a Patrícia acabou há 10 anos. A minha acabou ontem à noite. Este assunto é exclusivamente entre eu e a Patrícia. Você não é mediador, você não é psicólogo e você não tem direito de se intrometer. Ele riu, uma risada curta e seca. Olha o tom, Rafael. Eu estou tentando ajudar. A Patrícia está desestabilizada e tem o Lucas. Você não pode simplesmente sumir. Eu não sumi, eu me retirei. E sobre o Lucas, eu ligo para ele hoje e eu vou estar presente na vida dele. Diferente de você, que aparece com um helicóptero de vez em quando e some por 3 meses. Eu estava lá todos os dias, e agora eu vou estar lá de uma nova maneira. Não se preocupe em cuidar da Patrícia. Isso não é mais problema meu. E não me ligue mais. Se a Patrícia precisar de algo legal, ela fala com meu advogado. Se você ligar de novo, eu entendo como assédio. Eu desliguei na cara dele. Senti uma onda de satisfação gelada.
eu nunca tinha falado com o Ricardo daquele jeito. Eu sempre fui o cara que engolia, que sorria amarelo, que tentava ser o bonzinho. Mas o bonzinho tinha ido embora. O resto do dia foi um inferno de silêncio. Eu precisava de um plano prático. Eu não podia ficar naquele quartinho para sempre. Eu tinha meu trabalho, mas minhas ferramentas, meus projetos, tudo estava na casa. Liguei para o Vitor novamente, ele já estava trabalhando nos documentos. Vitão, eu preciso ir buscar minhas coisas. Meu notebook, meus projetos de engenharia, minhas ferramentas. Não posso ficar sem isso. Calma, Rafa. Não faça isso sozinho. Se você aparecer lá, ela pode criar um escândalo e alegar invasão de domicílio, ou que você está tentando roubar algo. Nós vamos mandar uma notificação extrajudicial hoje, avisando que você irá retirar seus pertences essenciais amanhã, na presença de um oficial de justiça ou de uma testemunha neutra. Eu odiava a burocracia, mas sabia que ele estava certo. Eu não podia dar munição para a Patrícia. No final da tarde, chegou a hora mais difícil. Ligar para o Lucas. Meu coração estava apertado, doendo de verdade. Eu não queria que ele pensasse que eu o estava abandonando. Liguei para o telefone de casa. A Patrícia atendeu imediatamente, mas antes que ela pudesse falar, eu pedi: Patrícia, por favor, me passa o Lucas. É importante. Ela hesitou, mas passou. Rafa? A voz de Lucas era pequena, hesitante. E aí, campeão? Parabéns de novo. Como foi a festa? O bolo estava bom? Tentei soar o mais normal possível. Foi legal, Rafa. Mas por que você não veio? A mamãe disse que você teve uma emergência. O que aconteceu? Eu engoli em seco. A mentira da emergência era a melhor maneira de começar, para não jogar a bomba de uma vez. Tive um problema na obra, Lucas. Mas eu sinto muito por ter perdido a festa de verdade. Olha só, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Eu e a Patrícia estamos tendo umas brigas, coisas de adulto. A gente decidiu que por um tempo o Rafa vai morar em outro lugar. Mas isso não tem nada a ver com você, entendeu? O meu amor por você não mudou. Eu sou seu amigo, seu parceiro de Lego, seu professor de matemática. E eu vou continuar sendo. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu podia imaginar a confusão nos olhos dele. Mas, você não vai mais morar aqui? Não, por enquanto não. Mas eu vou te ligar todos os dias, e a gente vai se ver muito. A gente pode ir naquele jogo de futebol que eu te prometi, e a gente pode continuar montando o robô gigante, tá bom? Tá bom, ele disse, a voz ainda baixa. Mas quando você volta? Eu não sei, filhão, mas eu prometo que a gente vai se ver logo. E se você precisar de qualquer coisa mesmo, me liga no meu celular, tá? Tá bom, Rafa. Eu te amo. Eu te amo muito, Lucas. Muito mesmo. Aproveita o resto do seu aniversário. Eu desliguei e me permiti chorar por uns 5 minutos. Não por mim, mas por ele. Eu estava quebrando a vida dele, mesmo que fosse para salvar a minha. Mas eu sabia que se eu ficasse, a toxicidade da situação só faria mal a ele também. Na segunda-feira, a guerra começou a tomar forma. Eu tinha que ir trabalhar, mas estava com o coração na mão esperando a resposta legal da Patrícia. O Vitor me ligou no meio da tarde. Rafa, a Patrícia contratou o Dr. Mendes, um tubarão aqui de São Paulo. Ela está furiosa. A principal alegação é que você a abandonou e que você esvaziou as contas. Ela está pedindo uma medida protetiva para que você não chegue perto da casa e está ameaçando dificultar seu acesso ao Lucas, alegando que você é instável emocionalmente. Instável? Eu sou o cara que sustentou a casa e a estabilidade dela por 4 anos. Eu sei, Rafa, mas é jogo. Ela está tentando te pressionar a voltar ou a aceitar um acordo desfavorável. Ela disse que se você não voltar até amanhã, ela vai trocar as fechaduras e colocar suas coisas na calçada. Ela não teria coragem de fazer isso. A Patrícia que você conhecia, talvez não. A Patrícia que acabou de ser abandonada na frente do ex-marido rico, tem. Você precisa se mover rápido. O Vitor conseguiu uma liminar para que eu pudesse retirar meus bens essenciais na manhã seguinte, acompanhado por um oficial de justiça. Eu precisava de prova de que eu estava agindo de forma civilizada. Na terça-feira de manhã, eu estava de volta à minha antiga rua. O coração batia forte, não de saudade, mas de ansiedade. O carro do oficial de justiça estava estacionado discretamente a algumas quadras. Quando eu cheguei na porta, a fechadura não estava trocada. Mas a Patrícia estava lá, parada na sala, usando um roupão de seda, o rosto inchado de quem não dormiu. O Vitor tinha me instruído a não falar com ela, a não entrar em discussões. Rafael, você realmente vai fazer isso?
Vai levar suas ferramentas? Você não tem vergonha? Ela tentava me provocar, me tirar do sério. Eu entrei, sem olhar para ela. O oficial de justiça ficou na porta, apenas observando. Eu fui direto ao escritório. A cena era surreal. Eu estava na minha casa, mas como um estranho. Eu peguei meu notebook, a caixa de ferramentas que meu pai me deu, algumas fotos e meus projetos de obra. Eu estava sendo rápido, eficiente, como um assaltante de mim mesmo. Enquanto eu colocava as coisas na mochila, Patrícia veio para a porta do escritório. Você não tem ideia do que está fazendo, Rafael. O Ricardo está aqui. Ele está me ajudando a lidar com o Lucas. Ele disse que você não passa de um covarde que não consegue lidar com a vida real. Eu parei, fechei a mochila e olhei para ela. Era a primeira vez que ela mencionava o Ricardo ali, na minha frente, como se ele fosse a solução para o problema que ela criou. O Ricardo está aqui? Eu disse a voz baixa. A Patrícia, você não perde tempo mesmo, né? O divórcio nem começou e você já está convidando ele para dormir na nossa casa. Ele não está dormindo aqui. Ele está me dando apoio, coisa que você nunca soube dar. Ele está preocupado com o Lucas. Certo. Diga ao seu apoio que ele está morando em uma casa que eu ajudei a pagar e reformar. E diga a ele que o meu advogado está com todos os comprovantes. Eu não vou brigar pela casa, Patrícia. É sua. Mas eu quero o meu dinheiro. E não tente usar o Lucas para me manipular, ou eu te garanto que o Ricardo não vai ser o único preocupado com a estabilidade de vocês. Eu saí do escritório, passando por ela sem tocá-la. No corredor, eu vi. Não o Ricardo, mas a prova de que ele estava ali. Havia uma pasta de couro preta, dessas de executivo, em cima do balcão da cozinha. E ao lado, um capacete de segurança novinho, com o logo da construtora dele. Ele não estava apenas dando apoio. Ele estava se instalando, marcando o território. O Ricardo estava fazendo o papel de o homem da casa, menos de 48 horas depois que eu tinha saído. Eu senti uma pontada de nojo, não de raiva. Eles não tinham perdido tempo. Isso só confirmava que a decisão de sair tinha sido a mais correta. A Patrícia não estava de luto pelo nosso casamento. Ela estava aproveitando o vácuo. Eu peguei a chave que tinha deixado na mesa, olhei para ela e a joguei na mesa de centro, com força. A porta está aberta. Oficialmente eu saí, eu disse para o oficial de justiça. Enquanto eu caminhava para a porta, Patrícia gritou atrás de mim. E o dinheiro, Rafael? Como eu vou pagar as contas agora? Eu parei, mas não me virei. O dinheiro da entrada do apartamento está guardado para o nosso futuro, Patrícia. O futuro que eu não vou ter com você. Você tem dinheiro nas contas correntes. Se o Ricardo é tão prestativo, tenho certeza que ele pode te emprestar alguma coisa. Afinal, ele é a sua família, não é? Eu saí. A porta se fechou. Eu respirei o ar de São Paulo, pesado e poluído, mas que nunca me pareceu tão fresco. Naquele dia, eu me instalei de vez no meu novo apartamento. Era hora de reconstruir. O Vitor me ligou para dar as boas notícias, ou não. O Dr. Mendes estava sendo agressivo. Ele estava alegando que a Patrícia estava sob estresse emocional grave e que eu tinha agido de má fé ao transferir o dinheiro. Eles queriam que eu devolvesse o valor total imediatamente. Rafa, eles estão blefando, mas precisamos de uma contraproposta forte. Você tem que mostrar que está disposto a brigar, mas que o foco é a estabilidade do Lucas. O que você quer de verdade? Eu quero o meu dinheiro, Vitão, e quero o Lucas. Não quero a casa, não quero brigar por móveis. Eu quero a minha liberdade e a garantia de que eu vou ver o Lucas sem ter que passar pelo filtro do Ricardo. Ótimo. Eu vou contra-atacar pedindo a divisão imediata de todos os bens e uma guarda compartilhada atípica, focada nos seus dias de convivência. E vamos forçar a Patrícia a reconhecer a união estável para fins de divisão de bens, o que ela não vai querer, pois o Ricardo pode se sentir ameaçado pela situação financeira dela. A Patrícia estava usando o Ricardo como escudo emocional, mas o Ricardo era um empresário. Ele não ia querer o nome dele envolvido em um divórcio litigioso e feio. Essa era a minha vantagem. A semana se arrastou em uma troca de farpas legais. Eu estava trabalhando, mas com a cabeça a mil. Eu ligava para o Lucas todos os dias, conversávamos sobre a escola, sobre futebol. Ele estava triste, mas parecia entender que a ausência era uma coisa de adulto e não um abandono. Na sexta-feira, o Vitor me ligou com uma notícia crucial. Rafa, o Dr. Mendes recuou da exigência de devolução total do dinheiro. Parece que o Ricardo não gostou da ideia de que eu poderia começar a investigar a origem dos fundos da Patrícia, para provar que a maior parte do patrimônio era seu.
O Ricardo está pressionando ela a resolver isso rápido e discretamente. Então, o dinheiro dele é mais importante que o ego dele. Eu constatei, sem surpresa. Exatamente. Ele quer o palco livre. Ele quer voltar a ser o protagonista sem você por perto. E é isso que vamos dar a ele, mas com as nossas condições. O Vitor marcou uma primeira reunião de conciliação para a semana seguinte, no escritório dele. Eu sabia que nessa reunião eu teria que encarar a Patrícia e, provavelmente, o Ricardo. Mas eu não era mais o Rafael de antes. O homem que eles encontrariam não era o marido ciumento e inseguro. Era um homem que tinha decidido que sua paz valia mais do que um casamento de fachada. Eu estava pronto para a próxima fase. Eu tinha deixado a casa. Agora, eu precisava garantir que Patrícia e Ricardo entendessem que, ao me expulsarem da cena principal, eles não tinham ganhado um parceiro de volta. Eles tinham ganhado um adversário frio e determinado a garantir o único laço que importava, o meu com Lucas. E para isso, eu estava pronto para colocar a vida deles de cabeça para baixo. A ausência era apenas o primeiro passo. A consequência, a Patrícia estava prestes a sentir na pele, e o Ricardo, no bolso. A semana que antecedeu a reunião de conciliação foi um purgatório de papelada e telefonemas. Eu estava morando na Vila Mariana, num bairro barulhento, longe da minha rotina, mas a cada dia eu sentia que o ar era mais leve. O Vitor, meu advogado, me preparou para o confronto. Lembre-se, Rafa, ela vai tentar te desestabilizar, vai usar o Lucas, vai usar a culpa, vai usar a raiva. O Dr. Mendes vai jogar sujo. Você tem que ser um muro, frio, objetivo. Você não é o marido traído, você é o empresário que está encerrando um contrato ruim. Eu ensaiei o discurso na minha cabeça. Não era sobre vingança, era sobre clareza. Eu não precisava provar que Patrícia estava errada. Eu só precisava provar que eu estava certo em ir embora. O dia da reunião chegou na quinta-feira. O escritório do Vitor ficava em um prédio elegante na Faria Lima. Um ambiente de gente grande, onde dramas pessoais se transformavam em cláusulas contratuais. Eu vesti meu melhor terno, a armadura que usava para fechar grandes negócios e que agora usaria para fechar o meu casamento. Cheguei cedo. Vitor me recebeu na sala de reuniões, que era toda de vidro, com vista para a cidade cinzenta. Ele me deu um café forte. Eles chegaram. Ele sussurrou, olhando para a porta. E o Ricardo veio junto, como esperado. Eu senti um frio na barriga, mas não era medo. Era a adrenalina do momento final. Patrícia entrou na sala primeiro, seguida de seu advogado, o Dr. Mendes, um homem pequeno, de óculos caros e uma expressão de tédio profissional. E por último, Ricardo. Patrícia estava impecável, maquiada, mas seus olhos estavam vermelhos e inchados, denunciando as noites mal dormidas. Ela não olhou para mim. Ela se sentou na ponta da mesa, cruzando os braços, como se eu fosse um réu. Ricardo, por outro lado, fez questão de me encarar. Ele vestia um costume italiano, e sua postura era a de quem estava ali por caridade, como um tutor que acompanha o pupilo em uma audiência juvenil. Ele sentou-se ao lado de Patrícia, colocando a mão nas costas dela em um gesto de posse que me deu náuseas. Vitor começou a reunião, cortando as formalidades. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para iniciar a conciliação do divórcio consensual do meu cliente, Rafael, e Patrícia. O objetivo é evitar o litígio, especialmente considerando a presença de um menor, o Lucas, que merece estabilidade. Patrícia não aguentou o tom profissional. Ela se inclinou para a frente. Estabilidade? Ele fala em estabilidade depois de me abandonar no meio da noite e roubar o dinheiro que juntamos para o futuro do Lucas. A voz dela era um lamento carregado de veneno. Eu mantive a calma. Olhei para Vitor, que assumiu a palavra imediatamente. Patrícia, vamos usar a terminologia correta. Rafael não roubou. Ele transferiu fundos que legalmente são metade dele para uma conta pessoal, garantindo que o patrimônio não fosse dilapidado ou usado como instrumento de chantagem emocional em um momento de crise. Temos todos os comprovantes de que a maior parte desse capital foi construída por Rafael. No entanto, Rafael está disposto a ceder a casa, os móveis e o carro, em troca de manter o capital de investimento que ele resgatou, e de um acordo rápido e limpo sobre o Lucas. O Dr. Mendes pigarreou. Meu cliente alega abandono e estresse emocional, e o valor na conta conjunta era destinado à compra de um imóvel familiar. Exigimos a devolução imediata do valor. Nesse momento, Ricardo se manifestou pela primeira vez. Ele se ajeitou na cadeira, falando com a arrogância de quem não devia estar ali, mas achava que tinha o direito de opinar. Olha, Rafael,
eu não entendo essa sua atitude. Você está colocando a Patrícia numa situação horrível. Pensa no Lucas. O que você está fazendo é mesquinho, infantil. Não era só um jantar. Era sobre o bem-estar do garoto. Você está usando isso como desculpa para fazer um drama. Eu não podia deixar isso passar. Era a hora de expor a verdade, não para humilhar, mas para justificar minha saída. Eu olhei diretamente para Ricardo, ignorando Patrícia. Ricardo, eu te agradeço o conselho, mas você não faz parte desta negociação. Você não é meu advogado, nem meu terapeuta. E já que você mencionou o jantar, vamos ser honestos. O jantar não foi sobre o Lucas. Foi sobre a Patrícia te dar o palco que ela tirou de mim. Você estava lá, no La Belle Vie, o restaurante onde eu e Patrícia celebramos o nosso primeiro aniversário de namoro. Um lugar que tinha um significado só nosso. Ela escolheu reviver a história dela com você, no nosso território. A minha ausência não foi drama. Foi o reconhecimento de que eu era o intruso na minha própria vida. Eu não estava disposto a ser o coadjuvante. E o fato de você estar aqui hoje, menos de uma semana depois, sentado ao lado dela, me dizendo o que é mesquinho, só confirma que eu tomei a decisão certa. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Ele abriu a boca para retrucar, mas Vitor foi mais rápido, cortando a tensão com uma voz de aço. Voltando aos bens. Doutor Mendes, se a Patrícia insiste em reaver o capital, meu cliente irá pedir a investigação completa do patrimônio acumulado nos últimos 4 anos, incluindo o valor das reformas na casa, os pagamentos de mensalidades escolares e o estilo de vida que Patrícia desfrutava, para provar que a maior parte do dinheiro tem origem no trabalho de Rafael. Além disso, Rafael pedirá o reconhecimento da união estável para fins de divisão de bens, o que pode complicar a sua situação fiscal e a de terceiros, se houver empréstimos ou doações não formalizadas. A ameaça era clara. Eu iria investigar a fundo a relação financeira entre Patrícia e Ricardo. A menção de terceiros atingiu Ricardo como um tiro. Ele não podia ter o nome da construtora dele, ou as finanças dele, arrastadas para um divórcio litigioso de terceiros. Ricardo apertou a mão de Patrícia, um sinal de alerta que ela mal notou na sua fúria. Patrícia, amor, calma. Pense no Lucas. Não precisamos de guerra. Vamos resolver isso de forma pacífica. Ele disse, trocando o tom arrogante por um falso pacifismo. A prioridade dele era, como sempre, a própria pele. Patrícia olhou para ele, confusa, mas a pressão do Dr. Mendes ao seu lado, que balançava da cabeça negativamente para a ideia de litígio, a fez ceder. Tudo bem, ela bufou, virando a cabeça. Ele fica com o dinheiro, eu fico com a casa, mas eu quero que ele pague todas as dívidas conjuntas que ele deixou para trás. Feito, Vitor respondeu, sem pestanejar. O valor das dívidas era irrisório comparado ao capital que eu tinha garantido. A parte financeira estava resolvida em 10 minutos. Eu havia trocado o estresse de viver na sombra do Ricardo pela estabilidade financeira e pela casa da Patrícia, que agora seria o palco para a nova vida dela com o ex. Mas a parte mais importante ainda estava pendente. Lucas. Eu finalmente falei com Patrícia, olhando em seus olhos pela primeira vez na reunião. Patrícia, eu não vou brigar por móveis ou por paredes. Eu vou brigar pelo Lucas. Eu sou o padrasto dele, mas eu sou o pai dele no dia a dia. Eu exijo que meu acesso a ele seja inegociável e sem sua interferência ou a interferência do Ricardo. Vitor apresentou a proposta. Um regime de convivência claro. Fins de semana alternados, além de um jantar no meio da semana e divisão igualitária nas férias escolares. Patrícia tentou resistir. Eu não confio nele. Ele abandonou a criança. Eu não sei se ele tem condições de cuidar do Lucas sozinho. Patrícia, não dificulte as coisas, eu disse, a voz firme. Se você alegar instabilidade, eu vou apresentar ao juiz o histórico de todas as vezes que eu levei o Lucas ao médico, todas as reuniões de pais que eu participei e todas as contas que eu paguei. Eu tenho mais presença na vida dele do que você pensa, e eu não vou aceitar ser tratado como um tio que aparece no Natal. Ricardo, percebendo que o assunto estava esquentando demais e que Patrícia estava prestes a explodir em acusações que poderiam se virar contra ela, interveio de novo, mas dessa vez a favor do acordo. Patrícia, aceite. O Lucas precisa do Rafael. É melhor para todos se isso for resolvido rápido. Ele estava me usando como um mal necessário para manter a paz e tirar o foco do dinheiro dele. E eu estava usando a pressão dele para garantir meu filho. Patrícia cedeu, mas não sem uma última tentativa de me ferir. Tudo bem, mas você vai ter que buscar e trazer.
E nada de falar mal de mim ou do Ricardo para o Lucas. Eu não vou falar mal de você, Patrícia. Eu não preciso. A sua incapacidade de me priorizar já falou por si. E eu farei questão de buscar e levar o Lucas. A convivência será minha responsabilidade. Mas se você ou o Ricardo tentarem sabotar um único fim de semana meu com ele, eu volto a litigar. E aí, a briga não será só pelo dinheiro. Fica o aviso. Em menos de 2 horas, o acordo de divórcio consensual estava esboçado. A Patrícia ficava com a casa e a responsabilidade pelas dívidas de cartão de crédito. Eu ficava com o capital de investimento e a liberdade. E Lucas ficava com o meu amor, agora protegido por lei. Quando a reunião terminou, Patrícia e Ricardo se levantaram apressadamente, sem se despedir. Eles saíram da sala de vidro e eu assisti os dois caminharem pelo corredor. Patrícia estava apoiada no braço dele e Ricardo estava falando baixo, provavelmente reclamando do custo da minha retirada. Eles pareciam mais um casal resolvendo um problema de negócios do que amantes. Vitor apertou minha mão. Parabéns, Rafa. Foi limpo. Você saiu com o que realmente importava, seu dinheiro e o Lucas. E você os fez pagar o preço da sua ausência. Eu assinei os documentos preliminares com uma caneta que Vitor me deu. O peso que eu senti não era de perda, mas de alívio. Eu tinha desfeito a vida que eu jurei que seria minha, mas eu tinha salvado a minha dignidade. Saí do prédio da Faria Lima e caminhei pelas ruas de São Paulo. Eu era um homem divorciado, morando em um quartinho emprestado, mas eu estava no controle da minha história. Naquela noite, liguei para Lucas. E aí, campeão? Que tal a gente ir no aquário no próximo sábado? Eu te pego na manhã de sábado e te devolvo no domingo à noite. O que você acha? Houve um silêncio, e depois, a voz dele, animada. Sério, Rafa? A mamãe deixou? A mamãe deixou sim. E agora a gente vai ter os nossos dias, só nossos. Prometo que vamos ter muita aventura. Eba! Aquele eba dele valeu cada centavo que eu perdi, cada lágrima que eu segurei, e cada dia de solidão no meu novo refúgio. O divórcio foi finalizado 3 meses depois. Patrícia e Ricardo se mudaram oficialmente para o campo, para essa fazenda dele, para dar a Lucas uma vida mais saudável, segundo ela. Mas eu sabia a verdade. Ricardo não queria que a Patrícia estivesse na mesma cidade que eu, onde eu pudesse ver e interferir. Eu mantive minha rotina com Lucas, dirigindo as 2 horas até o interior a cada 15 dias, e passando o tempo de qualidade que eu sempre quis. O Ricardo tentou uma ou outra vez me mandar mensagens sobre o Lucas, tentando se posicionar como o pai superior. Mas eu o ignorei completamente. Meu canal de comunicação era o Lucas e a Patrícia, via e-mail, apenas para logística. O Label Vi foi o meu ponto de virada. Aquele jantar de só a família dela me mostrou que eu não tinha um lugar naquela mesa. E ao me retirar, eu forcei Patrícia a encarar a realidade. O Ricardo podia pagar o jantar e o helicóptero, mas ele nunca esteve disposto a ser o alicerce que eu fui. E a ausência desse alicerce fez a vida dela e a dele tremerem. Hoje, estou em um apartamento novo, no meu bairro de origem, com o Lucas vindo me visitar regularmente. Minha vida profissional está de vento em popa. A dor da perda se transformou em gratidão pela liberdade. Eu aprendi que o amor próprio exige limites e que, às vezes, a atitude mais digna que você pode ter é simplesmente se levantar e sair da sala, deixando para trás aqueles que nunca souberam o valor da sua presença. E a surpresa para eles não foi o dinheiro que eu levei, foi a paz que eu encontrei. E essa eles nunca conseguiriam comprar. Se você chegou até aqui, é porque talvez você também esteja nesse processo de se reencontrar. Lembre-se, você não é o coadjuvante na sua própria vida. E se for preciso, levante-se e vá embora. É doloroso, mas é a única forma de começar de novo. Deixe seu comentário aqui embaixo me contando se você já teve que tomar uma atitude drástica como essa. E não esquece de se inscrever para acompanhar as próximas histórias. A gente se vê na próxima.